Olá, você que participa aqui conosco em mais um episódio do podcast 5.0. Eu sou o apóstolo Elmo Dias Moreira, conhecido como Apóstolo Elmo. E venho aqui para falar com você a respeito daquilo que eu venho falando já há algum tempo, não é? Através desse canal de podcast, que é a meritocracia. Não que eu seja contra a meritocracia, mas nós não podemos embasar a nossa vida ou a nossa economia na meritocracia. Porque, falando em cracia, tem vários tipos de cracia, né? Mas nós temos que entender que nós que somos aqui da América do Sul, latino-americanos, nós vivemos em democracias. Muitas delas até, vamos dizer, deficientes, né? Mas vivemos na democracia. E o que os liberais estão fazendo em nome da meritocracia é simplesmente acabar, aniquilar com os direitos que os trabalhadores têm conseguido, né? Através de muitas lutas, de muitas petições. Isso por anos, décadas. E agora com essa moda do liberalismo que está avançando aqui, vamos falar da América do Sul, né? Creio que também aqui pelo Caribe, talvez um pouco da América Central, tem acontecido isso, de as pessoas em nome do liberal, né, destruir tudo aquilo que caracteriza as nossas democracias, né? Eu falo aqui do Brasil porque já tivemos aqui várias reformas trabalhistas a custo alto para o trabalhador, em nome do rentismo, em nome do investimento, mas para isso eles têm passado por cima das leis, né? As leis que constituem os países aqui, no caso do Mercosul, América Latina e tal. E nós vimos que é uma verdadeira falácia, né? O que estão fazendo, porque quem está pagando o preço é só o trabalhador. Quem está pagando o preço é só justamente aquele que precisa do pouquinho que eles estão tirando, né? A distribuição de renda ela não é nem tocada, né? Não existe reforma fiscal, não existe reforma na distribuição de renda em si. Pelo contrário, só estão sendo retirados os direitos. E lança essa questão da meritocracia como um item para você gerir. Eu estou falando para você porque esse canal aqui, o podcast 5.0, ele é basicamente fala a respeito de empreendedorismo, marketing digital, né? E eu tenho visto, como eu vejo muita palestra, muito seminário ao vivo, online, e o que mais tem se falado é a respeito disso, né? O empreendedorismo. É lógico que eu falo pelo Brasil, mas eu acredito que na América Latina inteira é assim, né? O latino, ele é muito dado a ter seu próprio negócio. Ele tem muito esse desejo, essa vontade de empreender e tal. Agora, quando você se coloca numa posição de ser empreendedor, de empreender, você sabe que você vai correr riscos. É como se fosse, vamos dizer assim, eu vou comparar com um garimpo, né? Um garimpo. Relembra um pouco dos desmatamentos que eles estão fazendo, as loucuras que eles estão fazendo, né? Em nome também do rentismo e do desenvolvimento, acabando com tudo que a gente tem de recurso natural. Mas quando você pensa num garimpo,
como é que se dá? Eu lembro que eu era criança aqui e teve o garimpo de Serra Pelada aqui no Brasil. E aparecia na televisão, né, quando falava, as reportagens, parecia uma cratera, era um buraco enorme. Você via que era uma coisa gigantesca, e aquele monte, parecia um monte de formiguinha. E a câmera, imagem de... Porque lá era mata fechada, né? Tinha aquela cratera do garimpo em si, de Serra Pelada. E quando a câmera chegava, a gente via que as pessoas ali, né? Tinha as escadas, as pessoas subindo e descendo com fardos nas costas e tal. E era um negócio assim surreal. Só que tem aquilo. As pessoas, elas iam para lá com o quê? Um objetivo. Que era o quê? Ficar rico, ganhar dinheiro, achar ouro, achar pepita, estourar no norte e ficar bem de vida. Vir de lá depois de ter sofrido lá, porque era um sofrimento muito grande. Morar lá naqueles abrigos mal feitos, né? Sujeito a todo tipo de enfermidade, malária, febre amarela, aquela coisa toda. Acho que, sei lá, quanto tipo de enfermidade, né, de doenças que tinham ali naqueles garimpos. Mas também aqueles que conseguiam, os que não morriam, ou que não ficavam doentes, ou que desistiam, os que conseguiam achar realmente um veio lá de algum tipo de material precioso, vinha, estourava no norte, ganhava dinheiro, ficava bem, montava seus negócios. Tal. E empreender é mais ou menos a visão que eu tenho, a minha visão pessoal do empreendedorismo é essa. Eu sempre tive isso dentro de mim, desde pequeno. Quero ter um negócio, quero... Tanto é que quando eu era menino eu tive carrinho de feira, comprava rolimã, né? E fazia carrinho, ia fazer carreto na feira. E sempre foi assim. Vendi tempero na feira, cebola. Tem várias histórias, mas o que eu quero deixar é assim, que a gente tem aquele ímpeto. Então, quando a pessoa se dispõe a ser um empresário, é uma camada da sociedade. Porque também você se lasca, mas também quando você consegue acertar, você empreende, você acha um nicho bom, um negócio bom, você vai lá e quando você acerta na veia, você ganha dinheiro, você fica bem. Vão ter pessoas que vão trabalhar para você? Sim, pode até ter, ou tem mesmo, né? Monta esse negócio, a empresa cresce. Então você, basicamente, você é galardoado por aquilo que você conseguiu conquistar. Mas o outro lado da moeda é justamente que quando você se dispõe a ser empreendedor, tem esse lado, né? Como no garimpo a pessoa vai lá e consegue achar lá suas pepitas, o seu veio de ouro. No empreendedorismo tem isso também. Você está garimpando, cara. Você está garimpando. Eu tenho até uma imagem que eu gosto de postar sempre nas minhas redes sociais, que é de um cara que está lá, justamente num garimpo, ele está lá cavando, e parece o garimpo. Aí a chamada da imagem é o seguinte: nunca desista, que você pode estar pertinho de alcançar o seu objetivo, né? Então mostra a imagem. O cara vai cavando, uma hora ele cansa, põe a picareta nas costas e volta para trás. E faltava mais 2 estocadas ali da picareta para ele achar o veio do que ele estava buscando, do mineral, do minério lá. Né? E isso é um exemplo do que é você ser empreendedor. Não só aqui no Brasil, mas em toda a América Latina, eu acho que em todo lugar do mundo. Mas eu falo daqui porque aqui eu vejo isso. E como está esse movimento de neoliberalismo aqui na nossa região, cara, eu vejo que é surreal o que eles estão fazendo. O que eles fazem? Eles vão lá, eles dão benefício, pega as empresas que estão quebradas, perdoa a dívida, tal, faz não sei o quê. Aí depois vai lá e tira do trabalhador, tira direitos, tal. Eu acho isso errado. Amém que existem cargas tributárias e tal, isso e aquilo. Só que os lobbies, eles nunca são para mudar a legislação e tal. O governo não quer perder, o empresário não quer perder, e quem na ponta, quem se ferra é só o trabalhador. Então isso é o que eu queria estar falando, tratando aqui nesse podcast. Você tem a liberdade, né, de dar sua opinião aí.
Talvez você discorde do que eu estou falando, mas a realidade é essa. É uma realidade até um tanto cruel, né? Eu não vou desistir de empreender, não vou desistir de ter negócio e de ficar bem, porque na verdade uma coisa que é inerente ao ser humano. O ser humano quer realmente ficar bem. Uns quer fazer a faculdade e fazer concurso e ter, arrumar um bom emprego, seja no setor governamental, né, funcionário público ou do setor privado, né? Mas nós vemos que a realidade, cada vez mais com a tecnologia, com o avanço aí de tudo, está ficando difícil. Antigamente você tinha linhas de produções enormes, onde as pessoas se empregavam, né? O empresário tinha que empregar, né? Só que essas eras passaram, né? Passaram, a lavoura lá é tudo maquinário, né? As fábricas, a maioria está tudo automatizado, as que não estão caminham para isso. Porque eu já trabalhei em empresa, grande e pequena, e o empresário, ele só pensa numa coisa, lucro. Ele só pensa, e como que o lucro dele vai crescer? Quanto mais ele diminuir o custo na produção, mais ele vai ter lucro. Quanto menos ele pagar para o trabalhador, mais ele vai ter lucro, né? Então, aonde que entra o governo nessas questões? É o governo, os sindicatos, né, as organizações de classe, é trazer um equilíbrio nessa negociação entre trabalhador e empresário e tal. E o liberalismo, eles estão trazendo uma temática de que você negocia com o patrão. Não existe isso, cara. Existem alguns, como existem alguns empresários que investem em RH, que investem realmente no funcionário, e a mentalidade agora desse milênio é o seguinte, é investir no ser humano. A tecnologia para o benefício do ser humano e a pessoa viver bem, ter qualidade de vida. Só que nós vemos que não é todos que pensam assim, não é? Então é uma questão de democracia mesmo, de você buscar um equilíbrio. Mas como na ecologia a gente está buscando o equilíbrio do ecossistema, né? De você usufruir dos insumos que a natureza proporciona, mas conservando aquilo que tem lá. Porque se você acaba lá com a galinha dos ovos de ouro, se você vai lá e acaba com as árvores, tem todo ali um ecossistema que é destruído. Então você tem que manter, né? E a gente vê que não é assim que está acontecendo. Então eu queria realmente trazer a lume, né? É como eu falei, você tem aí, esse podcast vai estar aí nos canais, nos meios de comunicação, no Spreaker, vai estar no YouTube, ele vai ser colocado e vai ser colocado aí em várias plataformas. Então a plataforma que você tiver, vai aqui o meu jabá, né? Dá aí a sua curtida, né? Compartilha, ajuda a divulgar aí esse trabalho e participa com a gente, coloca a sua pergunta, põe a sua questão, né? Até te convido, produz podcast também, vamos falar disso, vamos falar a respeito, porque se nós ficarmos simplesmente sendo espectador do que está acontecendo, nós não vamos mudar nada, né? E isso é interesse não só nosso, é de toda a sociedade, né? Trazer à lume essa discussão a respeito da meritocracia. Não existe meritocracia quando o cara é empreendedor ou empresário e ele tem os filhos dele vai lá e assume. Um governante que assume um cargo e ele vai lá e põe os filhos, põe a família toda lá. Ainda que tenham leis proibindo isso, mas os caras passam por cima. Então nós temos que chamar a atenção para as democracias, para as constituições dos países. Você vê a América, eles vêm aqui e ficam impondo, eles impõem um monte de agenda pra gente aqui. Eu falo América, que é o que mais está sufocando aqui as nossas economias aqui na América do Sul, aqui pelo Caribe. Mas eles